Bom, aqui nós temos o pulmão, que é um órgão intratorácico, que faz parte do sistema respiratório. Ele é formado pelo ápice e pela base. Nós temos o pulmão esquerdo e o pulmão direito, que tem algumas diferenças anatômicas. O pulmão esquerdo é composto de lobo superior e inferior, e o pulmão direito tem 3 lobos, o superior, o médio e o inferior. Eles delimitam a estrutura do mediastino e, devido a isso, formam-se alguns acidentes na face mediastinal deles. Bom, no pulmão nós temos o tecido conjuntivo que recobre ele, que seria a pleura parietal, que aqui não está dando para ver, porque ele fica na caixa torácica. Essa pleura parietal era formada pela pleura mediastinal, pela pleura costal e diafragmática. Nesse caso, nós podemos ver essa superfície lisa, brilhante, transparente, que é formada pela pleura visceral, que seria a continuação da pleura mediastinal da parte parietal. Bom, aqui nós temos o pulmão esquerdo, formado pelo ápice e pela base. Nós temos o lobo superior e o lobo inferior. O lobo superior que fica antero-superior ao lobo inferior. Eles são separados pela fissura oblíqua. Essa fissura, que no caso do pulmão esquerdo, acompanha a 7ª costela. E no pulmão esquerdo nós temos 3 faces. A face costal, que seria essa daqui, que ela vai desde do externo até as vértebras torácicas. Nós temos a face mediastinal, que seria essa daqui, que é por onde penetra as estruturas, brônquios, artérias pulmonares e vias pulmonares, pelo hilo pulmonar. E temos a face diafragmática, que é essa daqui, é onde o pulmão repousa no diafragma. Bom, aqui no pulmão esquerdo nós temos a margem inferior, que separa a face diafragmática da face mediastinal e da face costal. E nós temos a margem anterior, que separa a face costal da face mediastinal. Embaixo do lobo superior do pulmão esquerdo, nós temos a língula, que seria o lobo médio remanescente do pulmão direito. Além disso, nós temos a incisura cardíaca e a impressão cardíaca, que é formada pelo ventrículo esquerdo do coração. Bom, aqui nós temos as faces interlobares, que são cobertas pelas pleuras viscerais, e isso facilita o deslizamento entre elas. É bom lembrar que a pleura visceral ela não tem terminações de dor, e, portanto, dor pleurítica são de responsabilidade da pleura parietal. Bom, o pulmão é dividido em segmentos, que é por onde a tríade brônquio, artéria e veia vão seguir. E aqui no lobo superior nós vamos ter uma divisão inferior e uma divisão superior. A divisão inferior vai ser formada pelo segmento lingular superior e o segmento lingular inferior. Aqui, na divisão superior do lobo superior, nós vamos ter a região ápico-posterior e vamos ter a região anterior. No lobo inferior, nós vamos ter o segmento superior, nós vamos ter o segmento anterior, o segmento anteromedial, o segmento lateral e o segmento posterior. Bom, a traqueia, ela, ao nível da 7ª vértebra torácica, ela vai dividir em bronco principal esquerdo, que é esse, e bronco principal direito. O bronco principal esquerdo, que seria a primeira geração dos brônquios, vai se dividir em bronco lobar superior e bronco lobar inferior. Desse bronco lobar superior vão ter 2 divisões, a divisão superior e a divisão inferior. Essa divisão inferior que também pode ser chamada de brônquio lingular. Bom, aqui já na 3ª geração dos brônquios nós temos o brônquio segmentar ápico posterior do lobo superior do pulmão esquerdo. Aqui, logo abaixo dele, nós vamos ter
indo para o segmento anterior, o brônquio segmentar anterior do lobo superior do pulmão esquerdo. Na divisão inferior do brônquio lobar superior, nós vamos ter dois brônquios saindo dele, que seria o brônquio lingular superior e o brônquio lingular inferior, ambos do lobo superior do pulmão esquerdo. Bom, aqui está o brônquio principal esquerdo e aqui está o brônquio lobar inferior. O brônquio lobar inferior vai dar, primeiro, o brônquio segmentar superior do lobo inferior do pulmão esquerdo. Depois, ele vai dar os outros brônquios segmentares que são para a base. Por isso, eles são chamados de brônquios segmentares basilares. Nesse caso, nós vamos ter o brônquio segmentar basilar anteromedial do lobo inferior do pulmão esquerdo. Penetrando e indo para a face lateral, nós vamos ter o brônquio segmentar basilar lateral do lobo inferior do pulmão esquerdo. E para a face posterior, nós vamos ter o brônquio segmentar basilar posterior do lobo inferior do pulmão esquerdo. Aqui nós vamos ter as artérias pulmonares do lobo superior e a veia pulmonar do lobo superior. A artéria pulmonar, ela segue o mesmo padrão dos brônquios, ou seja, aqui nós vamos ter o brônquio segmentar ápico posterior do lobo superior do pulmão esquerdo. Essa artéria que está indo junto com ela seria o mesmo padrão, a artéria segmentar ápico posterior do lobo superior do pulmão esquerdo. Já as veias, elas vão ter ramos que vão junto com a tríade, brônquio e artéria, e vão ter ramos que vão ficar entre dois segmentos. Essas que vão junto com a tríade são chamadas de veias intrasegmentares, e as que estão entre as duas tríades, os dois segmentos, seriam as veias intersegmentares. Então, nesse caso aqui, seria veia intrasegmentar anterior do lobo superior do pulmão esquerdo. E no caso dessa veia, seria veia intersegmentar entre o segmento anterior e o segmento lingular superior do lobo superior do pulmão esquerdo. Bom, aqui nós temos o pulmão direito, que é a diferença principal do pulmão esquerdo, são que ele tem três lobos. Aqui seria o lobo superior, aqui seria o lobo médio e aqui seria o lobo inferior. Isso se dá principalmente devido à existência da fissura horizontal, que não ocorre no pulmão esquerdo, esta que acompanha a quarta cartilagem costal, e a fissura oblíqua, que nós temos no pulmão esquerdo, acompanha, ao invés da sétima costela, como no pulmão esquerdo, a sexta costela. Seria a fissura oblíqua. As faces são as mesmas: face costal, face mediastinal e a face diafragmática. Bom, nós temos a margem inferior, que separa a face diafragmática da face mediastinal e da face costal. E nós temos a margem anterior, que separa a face mediastinal da face costal. Aqui na segmentação do pulmão direito, nós vamos ter o lobo superior, que vai ser dividido em segmento apical, segmento anterior e segmento posterior. O lobo médio vão ter dois segmentos, o segmento lateral e o segmento medial. No lobo inferior, nós vamos ter o segmento superior, o segmento posterior, o segmento lateral, o segmento anterior e o segmento medial. Bom, no pulmão direito,
o bronco principal direito ele se divide antes de entrar no hilo pulmonar. Então, aqui nós não estamos vendo o bronco principal direito, nós já estamos vendo a sua segmentação, que nesse caso aqui nós temos o bronco lobar superior, o bronco intermediário ou interlobar, que está se dividindo em brônquio para o bronco lobar inferior e bronco lobar médio. O bronco lobar superior vai se dividir em bronco segmentar apical, bronco segmentar anterior e bronco segmentar posterior, todos do lobo superior do pulmão direito. No bronco lobar médio vão ter duas segmentações: o bronco segmentar medial do lobo médio do pulmão direito e para a parte lateral o bronco segmentar lateral do lobo médio do pulmão direito. Já no lobo inferior, nós vamos ter o bronco lobar inferior. Primeiramente, saindo dele, nós vamos ter o bronco segmentar superior do lobo inferior do pulmão direito. Depois nós vamos ter o bronco segmentar basilar posterior do lobo inferior do pulmão direito. Vamos ter aqui embaixo o bronco segmentar basilar lateral do lobo inferior do pulmão direito. Vamos ter o bronco segmentar medial do lobo inferior do pulmão direito e o bronco segmentar basilar do lobo inferior do pulmão direito. No pulmão direito, nós vamos ter também as artérias e as veias. As artérias vão seguir o mesmo padrão do pulmão esquerdo, vão junto com os brônquios. Exemplo: brônquio segmentar apical do lobo superior do pulmão direito. A artéria que vai junto, artéria segmentar apical do lobo superior do pulmão direito. Nas veias, como no pulmão esquerdo, vão ter as veias que vão seguir junto com a artéria e com o brônquio, e vão ter as veias que vão ficar entre os segmentos do lobo. Nesse caso, brônquio segmentar anterior do lobo superior do pulmão direito. Aqui seria a veia intrasegmentar anterior do lobo superior do pulmão direito. E essa veia seria a veia intersegmentar entre o segmento anterior e o segmento apical do lobo superior do pulmão direito.